Entender essa palavra é um desafio. O fim é melhor do que o começo. Normalmente não é assim. Na matemática humana é o contrário, o começo é melhor. Geralmente é onde você tem mais força, mais vigor, mais alegria. Geralmente é assim. Asaf tem um negócio, ele está com muita fome, ele fica lá chorando, papá, quer papá. E a gente vai, faz o pratinho dele, às vezes está quente, tem que esfriar, e ele não quer esperar, fica naquele desespero. Aí você coloca ele sentado no colo, no sofá, na cadeirinha, em qualquer lugar, ele senta, você está com um prato na mão, a colher, né? E ele já fica igual o passarinho ali com o bico aberto, já fica com a boquinha aberta. Aí você vai dando a comida, ele come a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Começou a forrar o estômago, ele dá no pé. Aí começa a correr para lá, corre para cá, brinca aqui, sobe ali, desce ali. E você tem que ficar correndo com o prato e com a colher atrás. Por quê? A fome já passou. E se a gente não fizer isso, ele nem termina de comer, porque a fome já passou. E então, no nível prático, nas nossas vidas, é assim que funciona. O começo é melhor, começou a comer, a comida é mais saborosa. Foi passando um pouquinho ali, a comida já vai perdendo o sabor, a importância, porque você já está forrando o estômago. Inclusive, se estiver acontecendo com você, procura um médico urgente, irmão. Tem um caso, uma pessoa que me procurou para falar algo muito sério, e é caso medicinal. Falou assim: pastor, estou com algum problema. E qual é? Eu estou com fome, muita fome, começo a comer, quando eu termino de comer, a fome passou. O que eu faço? Falei: procura um médico então. Ainda bem, né? Imagina, depois de comer um prato forrado, a fome não passa. Porque o que faz a gente comer é a fome, né? Em primeiro lugar, os olhos. E segundo, a fome. Esse dia eu falei isso com uma pessoa. Falei assim: já viu um cego com gula, obeso, muito gordo, porque come muito? Obeso por gula? Claro que ele pode ter uma obesidade por um distúrbio nas suas glândulas ou alguma situação, mas você já viu um obeso gordo, um cego obeso por causa de gula? Não, nunca vai ver, porque ele não vê, ele não enxerga, então ele não vê ali o sabor daquele negócio, não vê aquela fumacinha saindo. A gente come as coisas muito mais pelo que a gente vê do que pelo que ela realmente é. No entanto, que todo mundo trabalha nisso. Os fast foods, os restaurantes, né? Temos aqui irmãos que trabalham nessa área. A comida pode estar mais gostosa que for, mas se ela não estiver muito bem arrumadinha, bonitinha, não é verdade, Alexandre? Ali no buffet ninguém vai pegar, porque a primeira coisa são os olhos, né? Então eu estou falando isso só para você entender o lance de Asaf. Ele começou a comer e já sai fora, porque o normal é que o início seja melhor do que o final. E Deus dá uma palavra que nos confronta e que causa uma reviravolta na nossa mente, e inclusive nos nossos paradigmas. Porque normalmente as coisas do início é melhor do que o final. E Deus nos dá uma palavra dizendo: o fim das coisas é melhor do que o começo. E a pergunta que tem soado em nossos corações, nas nossas mentes, e saído inclusive das nossas bocas nos últimos dias, nas últimas semanas, é: como é possível, Pai, isso acontecer na minha vida? Como é possível, Deus? E de repente, nesse tempo tão oportuno, no fim do ano, estamos aí encerrando já nessa semana o mês de outubro, e agora só novembro e dezembro. E a pergunta é: como que esse tempo pode se tornar um tempo tão importante, tão especial assim nas nossas vidas? Para aqueles que tiveram um início de ano ruim, como que esse fim pode se tornar melhor do que o começo? E como para aqueles que tiveram já um início de ano, um decorrer do ano bom, sendo abençoados, agraciados por Deus, como que o fim desse ano pode se tornar melhor do que o começo? Essa tem sido a pergunta que tem soado em nós. E o Senhor tem nos respondido com uma fórmula, com uma resposta objetiva, dizendo: arrependimento e temor. O que vai transformar esse tempo nas nossas vidas é o arrependimento e o temor. O nível de aliança que fizermos com Ele diante do arrependimento, e o nível de aliança que fizermos com o Senhor nesse tempo diante do temor ao Senhor. O Senhor tem vivido dias que Ele está com pressa de restaurar o temor
nas nossas vidas, de restaurar o temor nessa igreja, de restaurar o temor na cidade de Macaé, de restaurar o temor no Rio de Janeiro, no Brasil. E tem se falado disso aí, por outros lugares. Eu não sou o único maluco que estou aqui falando e insistindo sobre isso, não. O mesmo Espírito que tem trazido isso sobre aqui, que é o Espírito Santo de Deus, tem levado isso a outros lugares também. E um nível de arrependimento e um nível de temor vai gerar uma aliança nas nossas vidas, que é essa aliança que vai transformar esse paradigma e vai fazer se cumprir o que ele falou com Salomão. O fim das coisas é melhor do que o começo. E eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês hoje. Imagina que o ano de 2017 é uma luta, é uma batalha. Nós estamos aqui hoje, a 29 de outubro de 2017, as vésperas do fim desse ano, as vésperas do fim dessa luta, dessa batalha. E só tem duas opções, só tem duas possibilidades. Uma, você ser um vencedor nessa batalha, ou outra, você ser um perdedor, um derrotado nessa batalha. Eu sei que esse nome é muito forte, perdedor, derrotado, mas o pessoal que torce para time ruim aí já familiarizou já com essa expressão, né? Já está tranquilo com isso, já está acostumado a ser derrotado, perdedor, né? Até os times bons também são derrotados, perdem de vez em quando. Imagina esses aí, pé de chinelo aí. Mas a pergunta é exatamente essa: se o ano fosse uma luta, uma batalha, hoje você se considera fugiu o nome, a palavra. Consideraria, é isso aí. Comecei a falar, mas no meio do caminho fugiu o que eu ia falar. Você se consideraria, foi quem que falou? Foi Dona Socorro e Ayla, né? Vocês estão ligados, hein? Não? Uma pessoa vencedora ou uma pessoa derrotada? É a pergunta. Mas não responde pela fé não, irmão. Eu sei que pela fé, inclusive a palavra fala sobre isso, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas não responde pela fé não. Responde diante das circunstâncias. Responde diante dos resultados. Responde diante da realidade da sua vida hoje. Faz uma avaliação. Sua vida pessoal, profissional, financeira, ministerial. A sua vida com Deus. Faz uma avaliação no total. Esse tempo de crise que temos vivido. Se 2017 fosse chamado de uma batalha, de uma luta, hoje, dia 29 de outubro, você se consideraria um vencedor ou um derrotado? Você conseguiu vencer todos os desafios, todas as adversidades desse tempo? Ou então você foi vencido por esse tempo? Você foi alcançado pelo inesperado, pelo imprevisto, e realmente pode convir que o que você sonhou, o que você planejou, não aconteceu, não se efetivou para a sua vida nesse tempo. É claro que o que você sonha para a sua vida daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, não tem como acontecer tudo hoje, tudo agora. Mas eu sei que nós sonhamos coisas para agora. Eu sei que nós sonhamos, planejamos coisas para ontem. Eu sei que nós projetamos coisas para hoje. E a pergunta é exatamente essa. Diante desse tempo que você já viveu, que estamos aqui agora, qual é o balanço, qual é o resultado? O que você se considera? Um vencedor ou um derrotado? Mas eu venci algumas coisas, conquistei algumas coisas, fugi de outras, me livrei de outras, mas para outras eu perdi. Tudo bem, mas no balanço geral, a pergunta é essa: como você se considera hoje? Não precisa levantar sua mão, responde isso para você. E de repente as pessoas que são próximas de você já conhecem a sua resposta. Já sabe o que você vai responder. Mas eu tenho uma mensagem aqui para 2 grupos hoje. Para o grupo dos vencedores, para você que se considera uma pessoa que já venceu, que venceu nesse ano e chega aqui como um grande vencedor, um vitorioso, uma vitoriosa. A mensagem de Deus hoje é para você. E essa mensagem, ela é tão importante na sua vida,
porque ela quer conservar o que Deus já fez até agora e gerar a possibilidade em você de continuar nesse tempo e nesse território de vitórias, de conquistas. Continuar trilhando nessa direção que Deus já te colocou. Mas para você que hoje se considera uma pessoa também que perdeu, que foi derrotado nesse tempo, pelas adversidades, pelos desafios dessa caminhada, eu tenho uma palavra de Deus para você também. E para você, o que Deus vai colocar no seu coração hoje, o que o Espírito Santo vai te revelar hoje, pode mudar a sua vida, mudar a sua história. E ainda esse tempo que nós estamos vivendo, você pode ser transformado de um derrotado, de um perdedor, de um fracassado em determinadas áreas que nós avaliarmos, para um grande vitorioso. Porque sobre a sua vida, Eclesiastes 7:8 pode fazer efeito. O fim das coisas é melhor do que o começo. E então Deus pode ainda fazer nesse fim. Eu tenho falado de dezenas de histórias para vocês ao longo dessas semanas, de casos que Deus chega lá no fim e muda toda a situação, transforma toda a história. E pode ser assim com você hoje também. Abra sua Bíblia se você faz parte de um desses dois grupos. Não tem empate nesse negócio não, tá, irmão? Ou é vencedor ou é perdedor. Ou é vitorioso ou é derrotado. Livro de Josué, capítulo 8. Quem estava aqui na semana passada já vai conseguir dar continuidade ao entendimento. E se você não estava, nos visita hoje. Se é discípulo e não estava, eu não sei onde você estava fazendo em outro lugar. Você devia estar aqui. Mas se você nos visita hoje, Deus te trouxe aqui e hoje você também vai gerar um entendimento. Hoje você vai conseguir ter a compreensão. Josué capítulo 8, versículo 1. Sexto livro da Bíblia, depois do Pentateuco de Moisés. Agora Josué capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ó: Disse o Senhor a Josué: Não temas. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: Não temas. Não te atemorizes, ou seja, não se espante, não fique aterrorizado. Fala a pessoa que está do seu lado aí: Não fique aterrorizado. Isso. Toma contigo toda a gente de guerra, ou seja, todo o exército, todas as ferramentas que você tem, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra, só até aqui. Presta atenção numa coisa. Ser derrotado em um tempo ou em uma geografia que a possibilidade, as probabilidades são de derrotas, é normal. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão hoje desempregadas, refém de uma crise política, financeira, econômica que nós estamos vivendo. E então a pessoa que está desempregada hoje olha para um lado, olha para o outro e fala assim: não é só comigo. Eu estou vivendo em um tempo, em uma geografia, que a possibilidade é de perder. Quem está ganhando é uma exceção, mas hoje tudo tende a perder. Tantas empresas que fecharam, tantos negócios que fecharam. E nesse tempo, nós usamos isso para nos respaldar. Por quê? Estamos vivendo em um tempo e uma geografia que as possibilidades estão apontando para a gente perder, para a gente ser derrotado. E então, quando a gente perde em um tempo desse, em uma geografia dessa, a gente até se conscientiza, até fica mais tranquilo. Não que a gente se alegre com a derrota do irmão, não que a gente se alegre com o fracasso da outra pessoa, mas a gente olha para a nossa volta e fala assim: não é só comigo. E então, existe uma outra situação, um tempo e uma terra, a qual já foi prometido, já foi determinado, já foi sonhado, planejado, que seria o tempo e o lugar da gente vencer.
E quando a gente perde nesse lugar e nesse tempo de vencer, é exatamente aí que causa um espanto. É exatamente aí que traz uma intriga, que trazem perguntas sobre nós, que nós precisamos responder essas perguntas. E deixa eu te dizer de antemão, nós não fazemos parte do grupo que esse tempo e que essa geografia está determinada à derrota. Não fazemos. Por mais que as pessoas desse mundo estão vivendo um tempo de crise, por mais que economicamente, socialmente, financeiramente a gente fale isso, que a cidade, o estado, o país, a geração passa por um tempo de crise, mas existe um povo que foi escolhido e separado por Deus para viver na contramão, no contrário dessa situação. E então, por mais que para aqueles que não receberam uma palavra de vitória, estão expostos a um tempo e a uma geografia de derrotas, um dia eu recebi uma palavra de vitória. Eu recebi uma palavra de conquista. Eu tenho promessas sobre a minha vida. E eu acredito que você também tenha. Pelo menos uma palavra de Deus na sua vida que você iria vencer. Pelo menos uma palavra de Deus na sua vida que você iria conquistar, que você seria vitorioso, vitoriosa, vencedor, vencedora. Existem promessas, existem sonhos de Deus na sua vida. E a pergunta é exatamente essa: o que é maior? A promessa que Deus estabeleceu ou a geografia e o tempo que a gente vive? Na verdade, a promessa de Deus rege a autoridade sobre a geografia que a gente vive, rege a autoridade sobre o tempo que a gente vive. Eu falo isso porque José é levado para uma terra, para um lugar onde havia fome, onde havia escassez. Mas, ao contrário daquilo que naquele tempo e naquela geografia estava estabelecido, José prospera e faz todo um povo, toda uma nação prosperar. Eu falo isso porque Jacó é levado para um lugar e Deus o faz prosperar naquele lugar onde ninguém podia prosperar. Eu falo isso porque Abraão é levado para um lugar onde ninguém prosperaria naquele lugar, mas ele prospera. Enquanto Ló escolhe os caminhos, as terras que tem um rio passando, irrigado, e logicamente seria o melhor lugar, a melhor terra para escolher, e ele se dá mal naquela terra, Abraão vai para um lugar improvável e é abençoado nesse lugar. E então eu estou dizendo para você que a promessa, o sonho que Deus estabelece sobre as nossas vidas, ele pode e deve ser maior do que o tempo que a gente vive, pode e deve ser maior do que a geografia que a gente vive. Mas a questão é, para o que estamos olhando, o que estamos escolhendo, e a aliança com o que nós estamos fazendo. Porque muitas das vezes temos uma promessa de Deus sim, temos um sonho de Deus sim, mas não temos feito a aliança com esse Deus que nos fez a promessa. Temos feito alianças erradas, com coisas, com pessoas, com situações que não tem nada para nos oferecer. E então nós herdamos aquilo que não deveríamos herdar. E enquanto se estivéssemos em aliança verdadeira com aquele que nos fez promessas, sonhos, estaríamos, independente do tempo e da geografia que estamos vivendo outra realidade sobre as nossas vidas. Eu te dei aqui alguns exemplos de pessoas que acima do tempo e da geografia viveram, experimentaram o extraordinário, o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. E pode ser assim na minha e na sua vida também. Pode ser assim a partir de hoje na minha e na sua vida. Se não era até hoje, pode ser a partir de hoje na minha e na sua vida. Isso pode mudar, pode transformar nas nossas vidas hoje. Só quem está entendendo diz amém. Só para você se encontrar aqui nessa história que nós acabamos de ler. Deus falou para Josué assim: não temas, não te atemorize, toma contigo toda a sua gente, todo o seu pessoal de guerra, e dispõe-te sobre Ai, sobe, até a cidade de Ai.
olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Ou seja, entregou tudo nas mãos de Josué e do povo de Israel. Só para você se localizar, quem estava aqui na semana passada, e para quem não estava também, só para você se encontrar na história, o povo está escravo 430 anos no Egito, porque teve uma fome. Jacó foi para o Egito, José também foi para o Egito, fizeram uma viagem temporária, no caso de Jacó e o seu povo, mas então aquela viagem temporária se tornou permanente, e eles não voltam para sua casa, para sua terra, para a terra de Canaã, onde eles viviam, e então ficam 430 anos no Egito. Jacó morre, José morre, todo mundo morre, várias outras gerações se levantam e o povo continua escravo no Egito. E então, a partir disso, nós temos um chamado de Deus, um plano, um projeto de Deus que tira esse povo do Egito, arranca eles do regime de escravidão, então saem do Egito e fazem aqui um caminho, começam a caminhar o deserto, atravessam o Mar Vermelho, o mar se abre de forma sobrenatural, eles atravessam, mas então desobedecem a Deus, como já falamos, os espias trazem incredulidade, incerteza, e recebem um juízo sobre a sua vida e ficam 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos, Moisés morre, toda a geração que saiu do Egito morre também no deserto, e agora uma nova geração, liderada por Josué, não líder mais Moisés, mas agora Josué, ele sai com uma promessa, com uma história do Egito, e consegue sobreviver por causa do episódio lá da visita naquela terra, onde 12 pessoas foram enviadas para olhar a terra, e só ele e Caleb voltam com uma avaliação positiva, os outros 10 incredulidade, e então só Josué e Caleb, que saíram do Egito, estão vivos, e nesse momento atravessam o Rio Jordão. Deus pede a santificação deles, Deus pede o arrependimento, o temor, e faz algo sobrenatural, abre o Jordão, eles atravessam o Jordão, acampam no lugar chamado Gilgal, fizeram uma aliança com Deus ali, falei isso para vocês, e então depois dessa aliança, eles invadem a cidade de Jericó, as muralhas caem, o exército é enfrentado, o exército naquela atualidade mais temido do mundo, e principalmente daquela região ali dos cananeus, na cidade, na região de Canaã, onde eles queriam entrar, e então eles derrubam a maior fortaleza, a maior adversidade, eles conquistam. E quando estão nesse tempo de vitória, nesse tempo de comemorar, de celebrar isso que aconteceu, surge então a próxima batalha, a batalha contra a cidade de Ai. Ai era uma cidade pequena, 25 quilômetros de Jericó, onde eles haviam já destruído, estavam ali acampados, hospedados. Uma cidade perto, 25 quilômetros, uma população pequena de 12 mil habitantes, comparado a Jericó, que eles já haviam enfrentado, que era 10 vezes maior do que isso. E então, no meio dessa alegria, dessa comemoração, eles recebem o desafio de enfrentar essa cidade. Uma cidade, a princípio, insignificante. Uma cidade, a princípio, sem nenhum potencial, principalmente se comparado com Jericó, que eles tinham terminado de destruir. E estavam ali ainda comemorando, celebrando as vitórias que eles tinham conquistado. Mas essa cidade insignificante, que inclusive o seu nome, esse nome Ai, vem do aramaico arruinada, então no seu nome ela já tinha um batismo de arruinada, era uma cidade arruinada, mas que foi usada para arruinar a vida, a história de um povo, a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, por algo que aconteceu ao longo desse tempo, dessa história que o Senhor está nos ensinando, está nos explicando aqui. E então aqui, quando eu li com vocês Josué 8:1, nós temos aqui já uma palavra de vitória. Deus falando, eu sou contigo, não tenha medo, não fique aterrorizado, pega o seu exército, sobe, porque eu te entreguei Ai, te entreguei o seu rei, te entreguei o seu povo, e entreguei toda a geografia. Aqui já é uma palavra de vitória, depois desses acontecimentos que eu tinha já falado aqui para vocês agora. Mas a realidade há 2 dias atrás não é essa. Nesse momento aqui, Josué recebe uma palavra de vitória de Deus. Nesse momento aqui, o povo de Israel recebe uma palavra
de vitória de Deus. Mas voltando minutos, horas e dias na sua história, eles não vinham desse histórico. Venceram atravessando o Jordão, venceram derrubando Jericó, mas chega em Ai, eles são derrotados. E há 2 dias atrás, antes dessa palavra aqui, o histórico era de fracasso, o histórico era de derrota. E então algumas perguntas, algumas questões, alguns questionamentos aconteceram naquele tempo, que são muito importantes hoje para mim e para você também. Só para você entender o que a gente está falando, volta aqui comigo no capítulo 7. Não fecha não, tá? Deixa aí Josué aberto para a gente ver algumas coisas aqui. A gente leu o 8:1. Volta aqui no 7. Capítulo 7, versículo 2. Josué 7, 2. Olha o que está escrito. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ave, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué lhe dizendo: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens só, de 40 mil, tá, irmãos? Que era o exército de Josué nesse tempo. A instrução foi: vai uns 2 ou 3 mil homens só, que já é suficiente, para que não canse, não fadigue ali todo o povo, todos os soldados, porque são poucos os inimigos. Subestimaram a Ai, porque ela era insignificante. O seu nome já era arruinada, uma cidade derrotada. E então fizeram esse raciocínio, que na tática de guerra humana não está errado. O raciocínio está correto. É esse mesmo. Então vamos lá. Versículo 4. Assim subiram lá do povo os 3 mil homens, mas os quais fugiram diante os homens de Ai. Os homens ali, talvez na sua versão está feriram, a tradução original disso é mataram. Os homens de Ai mataram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Essa era a situação atual do povo. Antes de receberem a palavra de vitória de Deus, era exatamente esse tempo aqui de luto, esse tempo de desespero que eles estavam vivendo. Tinham vencido, tinham conquistado, na terra que Deus prometeu fazer eles vencedores. Presta atenção, Deus tira eles lá do Egito e fala com eles assim: vai que eu vou levar vocês para uma terra, numa terra onde eu vou os abençoar, e eu vou fazer de vocês vencedores naquela terra. O tempo passa, os quilômetros também, e então eles chegam no tempo que Deus estabeleceu. Eu tenho certeza que era o tempo de vitória, sabe por quê? Senão Deus não abriu o Jordão para eles atravessarem. O Jordão foi aberto diante de uma aliança que eles fizeram, e então essa aliança abre um tempo de vitória na vida deles, e eles atravessam o Jordão, e agora derrubam Jericó. E a queda de Jericó simboliza, significa um tempo de vitória que começou na vida deles. Simboliza uma geografia aonde Deus escolheu para os fazer vencedores. E então eles começam o tempo da vitória e a geografia da vitória. Mas o que nos chama a atenção é que dentro dessa região chamada Canaã, que era a terra prometida, já falei algumas semanas para vocês, tinham 30 cidades, 30 nações e 100 etnias, 100 tipos de povos e tribos diferentes naquela região, uma região grande. Mas nessa região que Deus escolheu para eles vencerem e fez a promessa que eles seriam vencedores, nesse lugar eles perdem. Nesse tempo eles perdem. E então surge uma pergunta: Deus, o que está acontecendo? Foi prometido que nesse tempo eu ia vencer. Foi prometido que nessa geografia eu ia vencer, eu ia conquistar. E por que que o meu povo morre agora? Por que que o meu exército é derrotado agora?
3.000 homens sobem para lutar contra Ai, que era uma cidade de 12.000 habitantes. 12.000 habitantes não teriam mais do que 1.500 soldados. Então, sendo modesto, já foram com o dobro de soldados, foram com 3.000 soldados para vencer a cidade de Ai. E então, na luta contra Ai, 36 soldados de Israel morrem e o restante é colocado para correr de forma vergonhosa, saem correndo como homens medrosos. E os que foram para a luta foram os melhores soldados. E então voltam os melhores soldados, agora fracassados e como piores soldados, se considerando o pior de todos. E então a contabilidade agora são 36 soldados mortos. Não são 36 soldados, são 36 famílias, porque cada um desses soldados era chefe de uma família. 36 famílias sofrendo porque eles morreram, 36 famílias desesperadas, e todo o povo olhando para Josué e perguntando: o que aconteceu? Porque a gente esperava que nesse lugar aqui a gente ia só vencer, e a gente acabou de vencer 2 vezes, mas agora fomos derrotados, e derrotados pela menor cidade, derrotados pelo menor exército, pelo menor povo, pelos insignificantes, derrotados logo por Ai, que significa arruinada. E o que vai acontecer então da agora para frente? Se Ai nos derrotou, como é que vai ficar da agora para frente? O que vai ser de nós? E essa pergunta surgiu para Josué, essa pergunta surgiu para o povo, e é muito pertinente, porque agora nós temos um exército, além dos 36 que perderam, mas comparado aos 40.000, e então belicamente não fazia tanta falta assim, 36 soldados em 40.000, tranquilo. Mas essa derrota, essas 36 mortes, simbolizava um exército desmotivado e um exército desmoralizado. E então a desmotivação toma conta deles, a desmoralização toma conta deles, e a desmotivação abre portas para mais uma série de derrotas. A desmoralização abre uma série de portas para outras derrotas. E é isso que nós temos vivido nesse tempo. É por isso que temos vivido essa crise e a gente não entende. Pessoas desmotivadas, reféns da maior doença do século chamada depressão. E a depressão abre porta para derrota nas nossas vidas. Pessoas desmoralizadas por causa das coisas que estão sendo ensinadas lá fora, por causa das inversões de valores que estão acontecendo lá fora. E as famílias estão desmoralizadas, as igrejas são desmoralizadas, Deus é desmoralizado, Jesus é desmoralizado. E então, a imoralidade abre portas para uma série de derrotas. E a preocupação de Josué foi exatamente essa. Como é que vai ser da agora para frente? Porque eu sei que o meu exército está desmotivado e desmoralizado. É por isso que essa geração tem sofrido tanto. É por isso que essa geração tem apanhado tanto. Porque é uma geração desmotivada e desmoralizada. E é por isso que tantas portas de derrotas e de fracasso se abrem diante de nós. Uma série de possibilidades adversas se abre diante de nós. Mas a começar da minha vida, a começar da sua vida, nós precisamos fechar essa porta de desmotivação. Precisamos fechar essa porta de desânimo, de incredulidade, de desobediência, de incerteza do amanhã, do futuro. Precisamos fechar isso na nossa vida. E precisamos também fechar essa porta da desmoralização que a nossa sociedade tem vivido. Coisas ridículas, coisas obscenas, coisas que nos fazem arrepiar, que nos fazem repunar, que nos fazem passar mal, sermos constrangidos. E tantos que querem olhar para essas coisas como coisas normais. Vem falar para mim que um homem nu, com uma criança e uma mãe tocando nesse homem, é arte. Isso é arte sim, mas arte de Satanás, meu irmão. Porque ele é arteiro. E sabe qual é a arte dele? Roubar,
matar e destruir. É essa arte que ele está sendo pago, e muito bem pago, para fazer nessa geração. E enquanto isso, a verdadeira arte é desvalorizada. Enquanto isso, aqueles que fazem o bem, que pregam o amor, são desmoralizados. E ainda recebem o título, que são aqueles que pregam o ódio. Ah, querido, nós somos representantes, embaixadores do amor de Jesus. É o maior amor que essa terra já conheceu. É o maior amor que esse planeta já conheceu. E nós que somos embaixadores desse amor, estamos sendo titulados pela televisão, pela mídia, de como pregadores do ódio, disseminadores do ódio. É mentira. Porque querem nos desmoralizar, querem nos desmotivar. Nós não pregamos o ódio, não pregamos a intolerância, nós pregamos o amor. E nós somos intolerantes sim contra o pecado, mas nós amamos o pecador. Essa é a nossa tese, essa é a nossa ideologia. E não adianta vir querer enfiar qualquer outra de goela abaixo, que não vai descer. E então nós precisamos fechar essas portas, a começar da nossa casa. Feche a porta da desmotivação na sua casa. Se você é um homem, um sacerdote dentro da sua casa desmotivado, não permita isso acontecer de hoje em diante. Se você, como mulher, como mãe, tem andado desmotivado dentro da sua casa, não permita, porque essa desmotivação que você está dentro da sua casa vai abrir portas para a derrota. Não permita a desmoralização dentro da sua casa, na sua família. Não permita a sua desmoralização. Não se entregue a isso, não se venda a esse sistema, a fazer coisas erradas, a compactuar, aceitar essas coisas que estão sendo ensinadas e ditas aí. E começa no seu trabalho, meu irmão. Coisinhas que parecem normais, se tornou normal. Eu orei sobre isso aqui. Um presidente que negocia cargos, negocia situações, articula normalmente, debaixo da lei, mas em troca de favores, em troca da sua suposta inocência. Não podemos ser coniventes, não podemos ser passivos com isso que tem sido ditado por esse mundo, mas nós precisamos andar em um caminho diferente. E por causa dessa desmoralização, dessa desmotivação, surge uma pergunta. Olha aqui comigo, Josué 7 ainda, no próximo versículo aqui, no versículo 6, a partir do 6. Olha a pergunta que surgiu em Josué. Por causa disso ele falou: meu exército está desmotivado, meu exército está desmoralizado. E talvez hoje é a pergunta que soa em você. Talvez é a pergunta que você faz hoje. Fala: Senhor, eu tinha tudo para vencer, eu estou em um tempo, em uma terra, uma geografia que o Senhor me prometeu. Alguns vieram para Macaé, viajaram de outras cidades, de outros estados, e vieram para Macaé para trabalhar, para formar uma família, para crescer, e de repente aqui recebe uma resposta, recebe uma palavra diversa, vê o seu sonho indo por água abaixo. Não sei se é a nível profissional, financeiro, familiar, não sei qual é o seu nível de sonho, mas então a pergunta é: Senhor, num lugar que o Senhor falou que eu ia vencer, em um tempo que o Senhor falou que eu ia vencer, por que eu estou perdendo? Por que eu estou sendo derrotado nesse tempo? Olha o que aconteceu com Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, jogaram terra sobre a cabeça. E disse Josué: olha o que Josué falou, irmãos: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara se nós estivéssemos contentados em ficar além do Jordão, do outro lado do Jordão. Versículo 8: ah, Senhor, que direi? Olha só Josué falando: o que eu vou falar para esse povo? Qual é a satisfação que eu vou dar para esse povo? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás
ao teu grande nome. E a pergunta de Josué é essa: em um lugar e em um tempo que o Senhor disse que eu ia vencer, por que eu estou perdendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? E a pergunta, meu irmão, minha irmã, que eu sugiro você fazer hoje, para você e para o Senhor. Por mais que essa pergunta nos pareça incoerente, nos pareça estranha, não desce muito bem na nossa garganta, mas é a pergunta necessária hoje. Senhor, por que eu estou perdendo? Por que eu perdi essa determinada luta? Por que eu perdi aquela determinada batalha? Amém. A soberania de Deus, a vontade de Deus, amém. Mas eu estou falando de casos que Deus prometeu que usaria um tempo e uma geografia para você vencer. E agora chega uma notícia de uma derrota. E a pergunta que nós fazemos ao Senhor e temos que fazer hoje é exatamente essa: por que, Senhor? Por que essa notícia? Por que esse episódio? Por que esse acontecimento? Por que, Senhor? Me responda. E outra pergunta que você precisa fazer é essa que Josué fez: o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser da agora para frente? Porque até agora eu estava programado lutar, vencer, conquistar, isso que eu motivei o povo. E agora a gente perde. Meus planos, meus objetivos precisarão ser revistos agora. O que eu faço da agora para frente? Isso é sinal de dependência de Deus, meu irmão. Isso é sinal de temor do Senhor. O que eu faço da agora em diante? A pergunta é a seguinte: diante de uma derrota, eu desisto ou eu insisto? Hoje eu até compartilhei nas redes sociais falando: eu vou te ajudar a responder essa e outras perguntas. O tema da mensagem é esse: derrota na terra da vitória. Um tempo e um lugar que Deus projetou para a gente vencer e a gente perde. E agora, diante dessa derrota, o que eu faço? Desisto, largo tudo e vou embora? Ou insisto? Nenhuma nem outra. Diante disso, você faz essa pergunta de Josué: Senhor, o que eu faço agora? Porque se você desistir, não é o que Deus quer que você faça. E se você insistir, você pode piorar as coisas. Porque se deu errado, é sinal que alguma coisa precisa ser mudada. Você está lembrado de Davi, que eu falei alguns dias atrás aqui, algumas semanas atrás? Davi vai buscar a arca da aliança e no meio do caminho o boi tropeça, Uzá coloca a mão na arca, queimado, vivo, e morre, claro. E então ninguém quer colocar a mão na arca, abandonam ela na casa de Obed-edom, o cara que estava no caminho. E 3 meses depois aquele cara prospera muito. Davi volta agora para buscar a arca. Mas nesses 3 meses que ele ficou esperando para buscar a arca, ele buscou no Senhor: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E ele encontrou em Deuteronômio Deus falando lá para Moisés o seguinte: a arca do Senhor tem que ser carregada pelos levitas. Não deixa ninguém botar a mão, nem deixa ninguém mais carregar. Eles vão carregar. E Davi coloca a arca para ser carregada por bois, irmão. Tudo errado. E então Davi agora volta, depois de 3 meses, para buscar a arca. Mas ele corrige o que ele havia feito de errado. Ele muda a estratégia, meu irmão, minha irmã. Fica atento para isso nesse tempo que o Senhor quer tornar o fim melhor do que o começo na sua vida. Chegou a hora de tomar decisões, de fazer escolhas para mudar estratégias que deram errado na sua vida, irmão. E agora, diante da derrota, eu desisto, eu insisto, nenhuma coisa nem outra. Busca no Senhor: Senhor, o que eu preciso corrigir? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso fazer? Talvez você sofreu uma perda na sua vida, e diante dessa perda você faz essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim de hoje em diante? O que o Senhor quer que eu faça? Quem o Senhor quer que eu seja de hoje em diante? Porque eu não sei, não posso ser mais ninguém, mas eu tenho certeza que o Senhor ainda quer que eu seja algo, ainda quer que eu seja alguém. Então, por mais que eu não saiba, o Senhor sabe. Pergunta isso para Deus. Você não tem condições de projetar nada sobre você agora, de repente no momento de uma derrota, mas o Senhor continua com cada sonho, com cada plano, com cada projeto para a sua vida.
E por mais que você não saiba, se perguntar a Ele, Ele vai te responder, Ele vai te dizer o que fazer. Ele vai te orientar. Ele vai te colocar de volta ao rumo, à rota que o Senhor tem, que o Senhor quer para a sua vida. Ah, Deus, por quê? Ah, Senhor, por quê? E agora, o que eu vou fazer de agora em diante? Josué pergunta isso para o Senhor e o Senhor responde. Olha aqui nos versículos adiante comigo. No capítulo 7 ainda, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué. Quem falou, querido? O Senhor. Falou com quem? Então, olha a resposta de Deus para o que nós acabamos de conversar. Levanta-te. O que Deus respondeu para Josué? Primeiramente, levanta-te. Você pode grifar isso aí na sua Bíblia? Você pode? Levanta-te. A primeira coisa é colocar de lado a desmotivação e a desmoralização que está tentando tomar conta de você e dessa geração. Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Por que você está nesse luto, nesse pranto aí? Deus já sabia por quê. Mas aqui Deus está falando assim: tem momentos que a gente tem que chorar, tem momentos que a gente tem que ficar desesperado, tem momentos que a gente tem que ficar em luto, tem momentos que a gente tem que ficar sem chão, mas existem momentos que a gente precisa tomar decisões. Existem momentos que nós temos que nos levantar e fazer escolhas. E é isso que Deus fala com você hoje. Independente da sua situação, se levante, porque você está prostrado assim sobre o seu rosto. E Deus continua dizendo: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, tomaram pois as coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam vencer os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado, ou seja, se autocondenaram. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Olha isso, meu irmão. Eles erraram, eles pecaram, eles roubaram. E Deus aqui fala: não serei com vocês. O tempo de vitória não vai voltar enquanto vocês não eliminarem as coisas roubadas do meio de vocês. Que coisas são essas? Volta aqui mais um capítulo comigo. Vai no capítulo 6, versículo 18 e 19. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Só uma pausa aqui. Esse momento aqui, Deus está falando com eles antes de invadir Jericó. Tá bom? Lá naquele momento lá, já tinha invadido, já tinha vencido Jericó, já tinha derrubado, já estava em Ai, já tinham perdido para Ai. É claro que estavam todos acampados em Jericó ainda, mas já tinham perdido a luta lá de Ai e estavam vivendo outro momento. Agora a gente volta aqui a história, antes de entrar em Jericó, e a gente vai encontrar a resposta. Olha o que Deus falou com eles antes deles entrarem em Jericó. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. Assim torneis maldito, ou seja, condenado, o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Para qual tesouro? O tesouro de Senhor. Do Senhor. Lembra o que Malaquias falou? Tragam a casa do tesouro todos os dízimos e ofertas, né? Então era chamado como casa do tesouro a casa do Senhor. E então Deus falou: nessa cidade que vocês vão invadir, eu não quero que vocês levem os despojos, ou então outro nome que você deve conhecer, espólios de guerra. O que era isso? Numa guerra era normal, você venceu uma cidade, um povo, e sobrou ali.
sobrou anel, cordão, dinheiro, roupa, sobrou animais, sobrou pessoas até que podem ser levadas como escravos. Em algumas culturas faziam isso, levavam como escravo. Sobrou um monte de coisa. E então era normal o exército que vencia levar os espólios de guerras ou os despojos de guerra, que era o que tinha sobrado daquele povo ali perdido, arruinado. E era normal isso acontecer, inclusive Israel fazer isso nas suas lutas. Mas Deus falou com esse povo aqui especificamente, falou assim, ó: os despojos de guerra de Jericó não levem. Tem um fundamento, tem uma explicação aqui. Eu não vou entrar nesse propósito aqui hoje, que a gente perde o foco. Mas os alunos, cadê os alunos da Alfa e da Beta? Levanta a mão aí. Vocês vão saber. Nas próximas semanas eu vou compartilhar isso com vocês. O porquê que nesse caso específico Deus falou para não levar. Mas não interessa. Aqui Deus falou, não leva. Só abrir um parênteses aqui. Você que ainda não participa desse projeto, desse estudo, ano que vem eu vou abrir uma nova classe. Vou ter pouquíssimas vagas. Se você tiver interesse em participar em 2018 de uma das classes de estudo, procura no final ali, Suzana vai estar lá fora no nosso stand. Você procura ela e dá o seu nome para ela, vai dar o nome e o telefone que a gente vai anotar, e você vai fazer a sua pré-inscrição, pré-matrícula hoje, para você participar da classe no ano que vem. Só uma observação. E os demais alunos vão ficar sabendo depois dessas informações. E então Deus fala, não mexe nesse material, não leva esse material. E eles desobedecem e levam esse material. Agora as coisas começam a fazer sentido. E Deus falou, tem coisa roubada no seu meio. Mas a pergunta é, onde estão as coisas roubadas? Cadê? Está com quem? Quem foi? Aonde está? Essas perguntas vão surgindo. E Deus vai respondendo isso a Josué. E então Josué vai orando e vai apontando algumas direções. E Deus vai levando ele a tendas, a tribos, a famílias, até que ele chega diante da família de um cara chamado Acã. Acã era general, era oficial do exército de Josué. Josué ainda era o general do exército e ele era oficial, um homem de confiança. E então ele chega lá para Acã, chega lá na tenda dele e fala assim, Acã, fala para mim o que aconteceu. Só me responde isso, o que você fez? E então Acã confessa, olha aqui comigo, no capítulo 7, versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Aí ele contou tintim por tintim o que ele havia feito. Olha no 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei, desejei e tomei para mim. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata está por baixo, fazer contato com a terra para não estragar as outras coisas, porque não iria oxidar. Então Acã desobedeceu a Deus e roubou a capa do rei da Babilônia, 2,5 kg convertido, transformado, 2,5 kg de prata e 600 gramas de ouro. Monetariamente era um valor considerável, era um valor razoável, mas que não paga a desgraça que aquilo causa na sua vida e causa na vida do seu povo. E então, 36 soldados mortos, 36 famílias sem o seu sacerdote, sem o seu líder, um exército desmoralizado e desmotivado. Esse era o preço, a contabilidade até agora, mas não fechou aí. E então Deus falou para Josué, traga a sentença sobre a vida de Acã e sobre a sua família. O final dessa história é muito trágico, é muito triste. Acã foi apedrejado publicamente, toda a sua família foi apedrejada também publicamente, até a morte, até morrer. Depois, os corpos deles, todos os bens deles, animais, dinheiro, tudo que eles tinham, foram queimados também, para que não sobrasse nenhum indício mais dessa desobediência contra Deus. E então, depois disso, que surge essa palavra que nós lemos aqui.
Depois disso, que surge uma palavra de vitória para que o povo volte a vencer. Então hoje, meu irmão e minha irmã, seja lá você um vencedor, ou seja lá você hoje considerado um derrotado nessas batalhas que você tem vivido, não seja um Acã na sua casa. Não seja um Acã na sua família. Não seja um Acã no seu trabalho. Não seja. Podem até ter outros lá que estão trazendo juízo, sentença sobre esses lugares. Mas não seja você. Porque o povo de Israel, de 40 mil soldados, perderam 36. Cada vida é preciosa. Mas Acã perdeu a vida dele, toda a sua família e todos os seus bens. O prejuízo muito maior. Então não seja você, meu irmão, quem vai trazer o escândalo, a desmotivação, a desmoralização. Não seja você o desobediente às direções que Deus tem trazido. A sua casa, a sua família, na sua igreja, no seu ministério, na sua geração, meu irmão. Tem uma vontade de Deus estabelecida nessa geração. De fazer coisas contrárias ao que Deus determinou, é ir contra o que Deus estabeleceu. E estar aberto, passivo a consequências sobre as nossas vidas. E então, meu irmão e minha irmã, o conselho que eu te dou hoje é esse. Não seja esse Acã. Outra questão, dentro dessa reflexão aqui ainda. Tem momentos que a gente tem que orar. Como eu falei com você, Josué lá com a terra jogando na cabeça. Mas tem momentos que a gente tem que agir. E foi isso que Deus falou para Josué. Vai ficar de cara no chão? Vai ficar deitado chorando aí? Levanta. Tem coisa roubada no seu meio. Vai achar quem roubou e vai achar onde estão as coisas.